Fala pessoal, aqui é Carlos Pioli e hoje nós estamos recebendo aqui no estúdio do Fala Pioli o Thiago Ganem. Thiago, que é dono de uma pauta importantíssima para a sociedade mineira, que é a pauta da defesa dos animais. O Thiago, que já foi secretário-geral de esportes, o Thiago que tem uma história linda na política, seja na questão partidária e também na parte do executivo, e coloca agora seu nome à disposição como pré-candidato a deputado federal aqui em Minas Gerais pelo Partido Liberal PL. Thiago, é um prazer imenso te receber. Tenho certeza que esse bate-papo vai ser muito gostoso. E o que você pode começar a contar para a gente aqui um pouquinho da tua história? Por que você se dispôs a colocar seu nome à disposição dos mineiros para fazer diferente do que a gente tem hoje lá na Câmara Federal? Primeiro, dizer, meu amigo, da alegria de estar aqui com você. Eu sou fã do Carlos, trabalho dele, a vocação dele. Gente, caminhar com o Pioli é incrível. Eu sentei com ele, debatemos muito, porque eu acredito, Carlos, que a política é o meio de transformação para a vida das pessoas. Esse é o propósito da política, é organizar a polis, organizar a cidade. E quando nós sentamos juntos, falamos, nós vimos que tinha muita sinergia as nossas bandeiras e a nossa vontade. Nós somos da mesma geração e o Carlos, ele é um apaixonado pela região dele, pelo sul de Minas, mas ele é apaixonado pela boa política. Ele vive em casa como é fazer a boa política, pensando nas pessoas com idoneidade, com correção, com ética, e não é fácil, viu? Ele é muito crítico, e fez uma sabatina, e eu apresentei aquilo que eu falo com muita tranquilidade, que eu acredito que a política ela tem que se mover em causas, no que de fato beneficia a vida das pessoas. Por isso, cara, se você sabe disso, a gente tem caminhado bastante, nós defendemos pautas específicas, pautas que necessitam do apoio do poder público para mudar a vida das pessoas, que são esquecidas, causas que são negligenciadas, mas que necessita de suporte, de amparo, de atividade, de leis sérias, de ação efetiva. Por isso, meu amigo, que nós apresentamos aqui as nossas pautas e as nossas causas. Thiago, eu acho importante você iniciar as suas palavras nesse sentido, né, de explicar o que te move, o que nos move. E eu gostaria, nessa oportunidade, de dizer a você que está nos acompanhando aqui nas redes sociais, que o Thiago foi quem eu escolhi e eu foi quem ele escolheu para a gente fazer a famosa dobra partidária, que é um deputado federal que escolhe um deputado estadual e vice-versa, para caminharmos juntos, no mesmo horizonte, para que a gente possa transformar de fato a vida das pessoas e melhorar, assim, a questão humana e desenvolvimento de infraestrutura, de segurança aqui da nossa agricultura familiar na região sul de Minas, né? A questão turística que é tão forte. Hoje nós caminhamos aqui por Poços de Caldas, por Caldas. Thiago pôde ver a pujança da nossa região, a diversidade. É café, é vinho, é azeite, é hortifruti, são rosas. Então a nossa região, ela efetivamente ela é uma região que transborda possibilidades, e o Thiago, vendo tudo isso e me conhecendo, falou, não, quero caminhar com você. Eu falei, é recíproco e nós estamos juntos nessa caminhada. Eu não tive a menor dúvida, viu? Pioli, ele é encantador, ele é crítico e ele quer fazer a boa política, a política que transforma a vida das pessoas, a política que gera resultado. Por isso, que uma região tão abençoada por Deus, como aqui o sul de Minas, Andradas, Poços, a região necessita de deputados estaduais e federais que têm esse compromisso com a região, que conheçam a região, que tenham afinidade com a região, porque aqui é um paraíso, aqui é um presente de Deus, mas precisa de pessoas imbuídas e comprometidas a poder trazer todas as parcerias possíveis para potencializar essa região tão fantástica.
Tiago, agora vamos falar especificamente da causa que é tão cara a você e a toda a sociedade mineira, que é a causa animal. Você é, aqui em Minas Gerais, um elegido, vamos dizer se eu posso, eu não sei se isso é um neologismo, se eu criei essa palavra aqui, mas você foi elegido, eleito pela Luísa Mel, que é referência nacional, como um representante dela aqui no nosso estado de Minas, para a defesa da causa animal. O que você pode nos dizer da sua experiência com a Luísa, da sua experiência na causa, você que está há tanto tempo aí defendendo a lei dos maus tratos e tudo que você está construindo nesse tempo todo? O que você pode dizer para o nosso telespectador? Eu tenho muito orgulho, Pioli, de ser o coordenador do movimento Prisão para os Maus Tratos aqui em Minas. Isso é muito sério. Hoje, a lei penal ela é muito branda. Ela facilita o agressor e traz a impunidade para quem pratica os maus tratos. E isso gera repercussões que nós precisamos evitar. Nós temos que reconhecer como crime hediondo quem pratica maus tratos contra os animais. Por isso que eu faço parte, Pioli, de um movimento nacional. Porque na Câmara dos Deputados, ninguém consegue fazer nada sozinho. Aliás, em lugar nenhum nós conseguimos fazer sozinho, de forma isolada ou independente. Precisa de grupo. Por isso que nós temos um grupo que tem a mesma convergência de ideias, tem a mesma afinidade de pensamento e a mesma bandeira. Então a Luísa Mel é a nossa embaixadora e ela escolhe um representante por estado para defender as pautas. E com muito orgulho, com muita honra, ela nos escolheu aqui em Minas, que conhece o nosso trabalho. Junto nesse alinhamento tem também o deputado Felipe Beccari, que tem uma atuação nacional de muito reconhecimento. O deputado federal delegado Bruno Lima, foi um dos maiores campeões de votos nas últimas eleições por conta do serviço prestado pela causa animal. Bruno Ganem é um time, né, do delegado Guilherme, do Paraná, é um time comprometido, um por estado, para defender as nossas pautas, que são políticas de castração. É importante nós controlarmos a natalidade dos animais. Então, o poder público precisa ser sensível a isso. Hospitais veterinários, tantas famílias hoje que não conseguem, cara, você sabe disso, dar o suporte que precisa ao seu animal, que é um ente da família. Então, hospital público veterinário, a gente ajudar tanto no custeio como no investimento para a criação de hospitais veterinários, campanhas de castração. Nós fizemos recentemente, eu tenho a alegria, Carlos, de ter o Dr. Edson da Paiol, que é a maior autoridade de castração no Brasil, fez mais de 200 mil castrações. Nós apresentamos para ele algumas demandas aqui, ele até enviou uma carreta de castração, que nós tivemos o apoio para alguns municípios. Então, teve em Belo Horizonte, teve em Ouro Branco, teve em Joatuba, e nós queremos ampliar isso mais, porque a castração ela é a solução, a prevenção. Imagina você, Pioli, cada cria 6, 7 animais, a multiplicação disso, né? Então, nós temos que castrar para tirar a população de animais da rua. E não só isso, temos também que fazer campanhas de adoção. Eu sei que é muito, às vezes, prazeroso, né, chegar no shopping, comprar ali um pet na loja. Mas olha, essa política que existe, muitas das vezes, não respeita as condições veterinárias, a saúde dos animais e buscam somente a finalidade do dinheiro, a finalidade do recurso. Por isso que eu quero incentivar você. Procure uma adoção responsável. Vá numa ONG de animais que viveram, que vivenciaram maus tratos. Dê a oportunidade dele ter uma nova vida, uma nova família, conhecer o verdadeiro amor. Por isso, Pioli, que aqui em Minas Gerais a gente está muito firme, muito imbuído em dar voz a quem hoje não tem voz. Eu digo que você pode até não gostar de animal, é um direito seu. Ninguém é obrigado a gostar ou deixar de gostar de alguma coisa. Mas maltratar, aí é um problema nosso. É isso aí, Tiago. A gente sabe da importância dessa causa e fica muito satisfeito, muito contente de ver uma pessoa jovem como você, preparada. Eu acho que essas eleições podem ser, né, eu acredito que seja, eu torço para que isso aconteça. O nosso eleitor que deixou de votar, foram mais de 30% de abstenção nas últimas eleições.
Preste atenção da onde seu candidato veio, onde ele está, o que ele pretende fazer. Se ele é um sujeito preparado, né, para a gente não ter continuidade com o que nós temos hoje no Congresso Nacional e na Assembleia Legislativa. Você falou da questão do custeio, né? Eu acho isso uma coisa muito importante para as associações, para as ONGs. É um tema que eu tenho debatido muito nas visitas em que eu faço, porque eu não quero ser deputado entregador de emenda e nem pegador de carona em emenda de senador e de deputado federal. Eu quero, de fato, apresentar projetos executáveis, pé no chão, eu não vou dar tiro na lua, para que efetivamente a gente consiga melhorar a vida do cidadão, no caso dos animais, a vida dos animais. Eu acho isso importante, porque você pegar as emendas parlamentares, que são importantes, eu não discuto isso, elas dão independência ao Poder Legislativo, mas elas não podem virar, né, essa institucionalização da compra de votos que ela virou. Porque é muito difícil o que você está passando na sua pré-campanha e o que eu estou passando na minha pré-campanha, né, que é Davi contra Golias. Verdade. A gente está competindo com deputados que têm milhões de reais por ano para distribuir para quem eles quiserem, comprando voto para a próxima eleição. Então, eu fico muito satisfeito de ver, tá, os valores que você carrega e os objetivos que você tem, dos quais eu comungo e estamos juntos. Esse ponto que você colocou, Pior, é um ponto muito sério. Hoje, de fato, pessoal, eles querem que a eleição seja protocolar, que o jogo já seja jogado antes de começar, porque eles têm gabinete com dezenas de assessores, tem verba indenizatória, tem verba de gabinete, tem emenda de comissão, emenda impositiva, emenda de bancada, emenda disso, emenda daquilo, ou seja, de fato, as armas não são iguais. A disputa não é equiparada. Mas eu acredito, olha, que o eleitor está cansado e nós temos o mesmo sentimento. Então nós temos que mostrar a verdade. E o eleitor ele não erra. Quando a gente mostra a verdade, mostra os projetos, olha no olho e ele vê a verdade, ele sabe quem quer fazer carreira ou quem realmente está por uma vocação, por um projeto. E nós estamos para fazer a diferença e para dar o nosso melhor com propósito. É isso aí, Tiagão. Tiago, para além da causa animal, né, que é uma causa que você está aí há tantos anos, a gente tem acompanhado, né, um projeto seu também, que é a questão do autismo, a causa do autismo. Você tem uma atenção especial às mães, etc. O que você pode nos dizer? Como é que está caminhando essa sua proposta, os seus projetos para essa causa? Pioli, eu tenho um primo irmão, né, que ele é autista, hoje ele tem 24 anos de idade. Ele é aposentado, ele perdeu o pai quando ele tinha 4 anos de idade num acidente de caminhão, pai no Belém do Pará, um acidente trágico, perdeu a vida. A minha prima, sua mãe, muito jovem, o pai também muito jovem, na época com 24 anos, e pela ausência de estrutura familiar ele foi morar conosco, né? Então foi criado como irmão. E eu vivi como é ter uma criança autista, né? Um irmão de afinidade, né? Um primo irmão autista. E não é fácil. Então desde casa eu tive essa experiência, né? Meus pais com suporte tão difícil para dar para o seu desenvolvimento, para a sua educação. E depois, quando eu me casei, nós escolhemos que nós somos apaixonados. Eu escolhi minha esposa, Damares, que ela é médica pediatra, especialista em psiquiatria infantil e cuida de TEA, né? E nós tratamos isso todos os dias em casa. Ela tem uma clínica com muito atendimento, tem livro sobre o tema. Então, nós conseguimos com isso fazer reuniões, visitar entidades e ver, olha, que essas famílias hoje falta suporte do Estado. Não existe centros regionais que geram a qualidade, que geram a dignidade para a pessoa. Os pais precisam se modular ao que o Estado oferece. E não é essa a proposta. Saúde não é favor, é direito, é dever do Estado promover a saúde. Por isso que nós defendemos com muita força, nós temos o nosso abaixo-assinado, porque é com a pressão, é com a união que a gente consegue mostrar a força política,
O artigo 1º, cara, você que é um grande e respeitado operador do direito, diz que todo o poder emana do povo, que se faz representado pelos seus representantes eleitos. Então nós temos nossos abaixo-assinados para dar pressão política, para mostrar que não é uma voz isolada do Thiago Anem, nem do Carlos Pioli. É um sentimento na necessidade de nós termos centros regionais de suporte aos autistas. Então nós defendemos que a nossa região aqui no sul de Minas tenha, para que com isso nós promovamos dignidade. Então é um espaço onde tem lá todas as terapias necessárias, as aulas, os suportes, a fonoaudióloga, a psicóloga, a nutri. Não tem que ficar como faz hoje, Carlos, que todos em locais independentes, separados, que os pais têm que ficar transitando sem suporte, longas distâncias. Isso é indigno. Então nós temos que promover a dignidade. E não podemos esquecer que o autista também envelhece. Nós temos que defender também a casa do autista para o adulto. Sabe, Pioli, às vezes nós vemos alguns depoimentos de pessoas de mães, pais, que têm um grande temor na ausência deles, como serão os filhos. Por isso que o Estado ele tem que olhar também para o autista adulto e dar as condições de dignidade, a dignidade da pessoa humana, de promover acalento, apoio, atenção e suporte. Não, muito bacana esse olhar, né, cuidadoso para as pessoas que têm autismo e a família como um todo. A gente não pode individualizar, né, como você bem disse. Quando você tem dentro de casa uma criança, né, uma pessoa com autismo, a família toda ali, ela, vamos dizer assim, ela precisa cuidar desse tema. E você falou aí da omissão do Estado, né? Eu vou aproveitar o gancho e dizer que grande parte das minhas propostas, no que diz respeito às duas rodas, né, nós temos a bandeira Minas sobre duas rodas, ela foi criada basicamente diante de uma omissão do Estado, seja do Poder Executivo, lá do governador, seja na Assembleia Legislativa. Porque o parlamentar ele nunca olhou com o cuidado necessário, por exemplo, para os motoboys aqui no estado de Minas Gerais, que são mais de 413 mil. São pessoas invisíveis para o Estado. Então a gente está com um olhar cuidadoso, eu repito aqui o que eu falei, pé no chão, sem tiro na lua. Temos os projetos ali do CAM, do Centro de Apoio ao Motoboy. Vamos construir um espaço para o motoboy em cidades organizadas, cidades maiores, cidades menores, cidades de porte médio, para que ele tenha um espaço ali para ele descansar, fazer uma refeição, tomar um banho, ter Wi-Fi para manutenção básica na moto. Outro projeto que o estado de Minas, lamentavelmente, não avança, o IPVA zero para moto até 170 cilindradas. O Acre tem, o Pará tem, o Paraná tem, São Paulo tem, outros estados têm e Minas Gerais não tem. Vamos falar um pouquinho a questão das doenças. Uma pessoa com PCD tem um desconto na compra do carro. Por que o cara que tem a moto não tem? Então nós temos um projeto chamado ProMoto MG. Taxista tem desconto para comprar o carro, não tem? Por que o mototaxista não consegue o desconto? Então nós temos esse projeto também definido já para apresentar na Assembleia Legislativa diante de uma omissão do Estado. Mas voltando aqui às pautas do Thiago Anem. Você estava dizendo, Carlos, um ponto só, fazer uma parte a você sobre os incentivos na compra de veículos, né? No autismo, hoje é direito adquirido que as famílias de nível de suporte 1 têm direito a um benefício fiscal, tributário, porque eles usam aquele veículo não como luxo, mas como meio de trabalho, como uma ambulância mesmo para dar esse suporte. E acredita você, como operador do direito que você é, conhecedor e culto, que o Supremo quer revisitar essa matéria, que hoje já é consolidada, para tirar o direito das famílias de nível 1 de suporte a ter esse benefício. O Supremo Tribunal Federal, ele, né, lamentavelmente, nós estamos vivendo uma ditadura da toga, isso aí é fato, né? Ele está revisitando decisões tributárias que transitaram em julgado. Então, para ele mover, né, modificar uma decisão dessa, não vai demorar muito, infelizmente. Então, a insegurança jurídica que a gente vive hoje, né, ela gera o que ela gera na sociedade? Gera insegurança, gera medo do sujeito pegar um financiamento para empreender, gera angústia no empresário. Como é que eu vou fazer um financiamento, depois eu não consigo pagar, o que o judiciário vai decidir?
Então nós precisamos ter bastante cautela e cuidado, né, quando a gente vai tratar desse tema, e a gente precisa também aqui trazer a reflexão da sociedade, aqui do povo de Minas Gerais, do povo do sul de Minas. Vamos atuar de uma forma legal, ou seja, dentro da lei, dentro ali das leis, do que a Constituição nossa dita, né, dentro das 4 linhas da Constituição, como alguns gostam de dizer, mas nós precisamos fazer uma pressão, sim, para que o Congresso Nacional, nós estamos aqui, o futuro deputado federal, tenho certeza que o Thiago vai chegar lá, um homem preparado, mas nós precisamos cobrar das autoridades, sejam senadores, sejam deputados federais, para que a gente faça uma reforma política, para a gente mudar, por exemplo, a questão do STF, a composição do STF, porque do jeito que está, o negócio não está muito bom. Quem sabe a gente não consegue, através do Thiago, através de uma base sólida de senadores, modificar a forma de eleição do ministro, da escolha do ministro do STF, colocar prazo, mandato. Isso é fundamental. Né? O mandato é fundamental, porque hoje existe nomeações lá que vão ficar 30, 40 anos, então eles já se sentem dono do espaço, né? Isso é muito sério, muito sério. Então, voltando aqui, Thiago, para mais uma pauta que a gente sabe que te toca muito, é a questão da fibromialgia, que você tem comentado muito comigo. Eu queria entender também, nosso telespectador, aproveitar esse ensejo, essa oportunidade que você está nos dando de estar aqui no Fala Pioli. Fala um pouco para a gente, para o pessoal entender o que é a fibromialgia, muita gente não sabe o que é. Hoje eu escutei você falando uma quantidade enorme de pessoas que tem aqui no estado de Minas Gerais, e tem muita gente que tem e não sabe, porque não é diagnosticado. É verdade. Fala um pouco desse tema para a gente. Carlos, fibromialgia é uma dor que as pessoas vivem em silêncio, mas ela é muito impactante. E ela atinge frontalmente todo o coração. A fibromialgia, Carlos, é uma dor que as pessoas vivem ela em silêncio. Mas ela é muito expressiva e hoje não é falada. Existem projeções que em Minas Gerais são quase 600 mil pessoas que são portadoras de fibromialgicas. E sequer muitas delas têm um diagnóstico. Porque o diagnóstico, Pioli, ele necessita, por regulamentação legal, de ser multianalisado por algumas clínicas, né? Então, é multidisciplinar o resultado, o diagnóstico. E as pessoas não conseguem sequer fazer a programação das consultas para poder ter o diagnóstico. Então, tem a doença, não sabem que tem a doença e não cuidam da doença. E são testemunhos muito sérios, predominantemente nas mulheres, majoritariamente no período que amanhece o dia, dores muito expressivas que não saem de nada, vai melhorando às vezes durante o dia, olha, mas assim, algumas pessoas imaginam, isso é drama, isso é charme. Não é, pessoal. Só quem tem a fibromialgia sabe a dor, a profundidade que essa dor traz. Por isso que, igualmente, nós defendemos a necessidade de centros especializados regionais de fibromialgia para dar atendimento, para dar o diagnóstico e o tratamento depois. Precisamos evoluir nesse sentido. Isso não é falado. Tem, como doença, nós temos que promover a ampliação dos direitos para quem é portador, e eu tenho muito orgulho de defender essa pauta. Tenho familiares nossos com diagnóstico e vejo a carência que existe do suporte a tantas pessoas fibromialgicas em Minas Gerais. Bacana demais, Thiago. Fico ainda mais contente de ver mais uma pauta tão importante, tão cara à nossa sociedade, especialmente as mulheres, né, que são maioria, tá? Tem gente idiota por aí falando até que mulher não tem que votar. Que isso? Né? Hoje em dia a gente está vivendo tempos sombrios, vamos dizer assim, né? E a gente fica muito satisfeito de ver que você está pensando, né, como pai, como marido, nas mulheres também. Tiago, eu sei que você é uma pessoa muito religiosa, você é evangélico, né? Eu queria entender um pouquinho aqui para você contar para o nosso pessoal o que é a fé, como é que ela trabalha dentro de você, nessa questão de você servir ao próximo, dos seus valores, qual que é a importância da religião, da fé para você? Eu entendo
Carlos, meu amigo, meu irmão, que nessa vida nós temos que ter propósito. Todos nós somos chamados para um propósito. Nós não podemos passar por ela sem deixar legado, sem deixar história. Por isso que nós temos que, além de viver as nossas vidas, principalmente entendermos o que a nossa vida consegue impactar de melhor na vida das outras pessoas, de colaboração, de solidariedade. O próprio Cristo, quando ele quis resumir, ele disse, olha, de todos os mandamentos, eu deixo 2. Ame o Senhor acima de todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. O que falta muito hoje em dia, que nós temos visto, é a ausência de empatia, a ausência de solidariedade. É nós não nos preocuparmos mais com a dor do próximo, é nos fecharmos no nosso quadrado, no nosso ambiente familiar, na nossa ilha, e esquecer que nós temos irmãos que necessitam de suporte, que necessitam de apoio, que são como nós, que poderia sermos nós e que pode ser nossos filhos e netos que vivam aquela situação. Nós temos que ter olhar social, solidariedade, empatia, amor ao próximo, unidade, compartilhamento. Esses, Carlos, você também como cristão, são ensinamentos da fé, são ensinamentos cristãos que nós temos que viver em coletividade, né? Ninguém vive em uma ilha isolada. Nós temos que ter amor ao próximo, amor aos nossos irmãos, sabendo que a vida é cíclica. Eu digo que a gente vive sempre numa roda gigante. Hoje, você pode não estar precisando, mas amanhã você pode precisar. Então, nós temos que plantar o bem, porque plantar o bem, colheremos o bem. Sementes de solidariedade, semente de empatia, semente de amor, gerará uma nova geração. E é isso, Pioli, que está faltando. Nós nos preocuparmos com o próximo, nós olharmos a dor e sermos solidários à dor do próximo. É isso aí, tem uma frase que eu sempre gosto de falar, que é a opção está no plantio, né? Porque a colheita é obrigatória. É verdade. Então, a opção que a gente tem é o que a gente vai plantar, porque colher todo mundo vai. Tiago, nós chegamos nos finalmente e eu queria ouvir aqui de você uma mensagem para o nosso telespectador. Deixa aqui, a câmera é sua, o microfone é seu, fique à vontade. Meus amigos, primeiro reiterar aqui o prazer que eu estou tendo de estar partilhando o programa Fala Pioli do lado de uma pessoa que eu acredito. Vocês aqui em Andradas, em Poços de Caldas, vocês são privilegiados na região por ter um pré-candidato capacitado e vocacionado. O Carlos Pioli é uma revelação da política. Não só para a política de berço, por ter os seus pais como referências de grandes gestores públicos, que fizeram a diferença, fazem a diferença. Prefeito Carlos Pioli, médico humanitário, visionário. Prefeita Margot Pioli, mulher humana, competente, sensível. Vocês têm aqui o Carlos, que é a união do que tem de melhor. Então, queria muito ter a certeza de que essa região privilegiada por Deus, que é abençoada pela natureza, pelo clima, pelas condições de terras raras que foi recentemente descoberto, né, possa viver o seu melhor potencial de representante da região, que tenha compromisso com a região. Hoje não tem deputado estadual de fato que vista a camisa da região. E você, Pioli, e eu falamos muito, nos identificamos muito, você quer de fato dar essa colaboração, quer fazer essa diferença, quer representar a região. E eu, ao seu lado, me orgulho muito de poder estar com alguém que eu acredite. Por isso, eu fiz questão de nós fazermos essa parceria. Eu como pré-candidato a deputado federal, você como pré-candidato a deputado estadual. Somos 2 jovens que saímos do núcleo de inconformados e queremos dar a nossa colaboração, ouvindo as pessoas, participando das pessoas e acreditando que juntos é possível fazer. Conta comigo, meu amigo, para dar voz, para nós caminharmos juntos. Está sendo um prazer poder caminhar ao seu lado, conhecer a pessoa incrível que você é, o filho, o pai, o advogado, o gestor, o esposo. Vamos juntos, não? É isso aí, Tiagão. Muito obrigado.
Esse foi o episódio com o Thiago Ganem, parceiro de todos os momentos, que comunga das mesmas ideias e dos mesmos propósitos que nós. Por isso, estamos juntos. Não deixe de seguir nossas redes sociais, @ThiagoGanemMG e @CarlosPioli. Um abraço. Vamos juntos.